meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Vivo na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Então o sacerdote Josué, filho de Josadaque, e os seus companheiros, os outros sacerdotes, e também Zorobabel, filho de Salatiel, e os seus parentes, construíram o altar do Deus de Israel, para oferecer sobre ele os sacrifícios que manda a lei de Moisés, homem de Deus. Mesmo tendo medo da gente daquela região, eles construíram de novo o altar no lugar em que ele estava antes. Então começaram a oferecer sacrifícios sobre ele todas as manhãs e todas as tardes. Além disso, comemoraram a festa das barracas de acordo com a lei de Moisés, oferecendo cada dia os sacrifícios ordenados para aquele dia. Trouxeram também os sacrifícios que deviam ser completamente queimados diariamente e os que deviam ser apresentados na festa da lua nova e nas outras festas sagradas. E ofereceram também aquilo que traziam por vontade própria. Quando os construtores colocaram os alicerces do templo, os sacerdotes ficaram de pé, vestidos com roupas especiais para aquela ocasião e com trombetas nas mãos. Os levitas descendentes de Asaf carregavam pratos musicais para louvar a Deus, o Senhor, de acordo com o que Davi, rei de Israel, havia mandado. Uns cantavam louvores e agradeciam ao Senhor, e os outros respondiam. Eles diziam: O Senhor é bom. Ai, o seu amor pelo povo de Israel dura para sempre. E todo o povo gritava bem alto:
e louvava o Senhor, porque a construção do seu novo templo já havia começado. Muitos sacerdotes, levitas e chefes de famílias eram velhos e tinham visto o primeiro templo. Eles choravam alto ao verem que os alicerces do novo templo haviam sido colocados. Mas os outros que estavam ali gritavam de alegria. E assim ninguém podia saber se o povo gritava de alegria ou se chorava, pois gritavam tão alto que de longe se ouvia o barulho. A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos dando continuidade nesse trimestre, onde estamos estudando então sobre os princípios divinos em tempos de crise. Observamos já pelas lições anteriores, que este trimestre ele trata sobre a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. E a lição de hoje, a lição estudada, será a lição número 3, o despertamento renova o altar. O nosso texto áureo está em 1 Reis, no capítulo 18, o versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Verdade prática nos diz que Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. A lição número 13, então, ela trata sobre o despertamento renova o altar. Essa lição está dividida em 3 tópicos. O tópico primeiro, o despertamento conduz o homem ao altar. Segundo tópico, Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. E o terceiro, então, vai nos dizer cuidado com as imitações. Nós vamos observar, então, cada um desses tópicos, entendendo o contexto daquele grupo de exilados, então, que agora retorna do cativeiro, com a permissão, então, do rei Ciro. E uma das suas primeiras atitudes, então, o seu primeiro ato oficial, é a edificação, levantar um altar a Deus. E vamos entender ao longo desta lição a importância desse altar e o significado que ele tinha para o povo no Antigo Testamento e que lições podemos tirar para os nossos dias. Meus irmãos, então, observando a introdução dessa nossa lição, ela vai mencionar então que nós vamos meditar naquilo que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus. Entendemos então que o despertamento é uma obra exclusivamente do Espírito Santo, constrangendo, levando os homens então a esse quebrantamento espiritual. O primeiro ponto vai dizer que os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. A outra divisão deste tópico diz que todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. E a prova disso é que nós podemos ver ao longo do Antigo Testamento que vários homens de Deus, em determinados momentos da sua jornada, eles também edificavam altares ao Senhor. Vemos, por exemplo, a lição vai nos dizer sobre Noé, que após a saída da arca, então ele edifica um altar. O célebre caso de Abraão e Isaque também, quando Abraão está diante de um altar para sacrificar o seu filho. Depois nós observamos então Josué após a conquista de uma cidade. Gideão também edifica um altar após a aparição do anjo do Senhor diante dele. Davi também edifica um altar a Deus após aquele momento em que ele realiza o censo e para aplacar a ira de Deus, então ele edifica este altar. E aí nós vamos ver já no Novo Testamento também que a igreja, através dos sacrifícios de louvor, também nós prestamos o nosso culto desta forma ao Senhor. O altar, então, ele traz essa ideia
de sacrifícios. Nós observamos e entendemos que o altar no Antigo Testamento ele poderia ser feito ali de madeira ou de pedra, enfim, mas era aquele lugar construído exclusivamente para que ali fossem oferecidos sacrifícios ao Senhor. A lição vai dizer então, queridos irmãos, que o primeiro ato oficial, antes mesmo da fundação do novo templo, é a edificação deste altar. E com isto, então, nós começamos a tentar aplicar na nossa vida que lições nós podemos tirar, então, de tudo isso. É certo que o povo, antes de empreender nesta obra, então, na reconstrução do templo, eles consagram novamente suas vidas ao Senhor. E quando nós analisamos, quando nós observamos, por exemplo, aquele grupo de exilados que retorna, o quebrantamento que há, por exemplo, quando eles lançam o fundamento do templo, ao redor a cidade está em ruínas, e diz então que aquelas pessoas, no versículo 12, a Bíblia vai nos dizer em Esdras, no capítulo 3, que muitos dos sacerdotes, levitas e chefes dos pais já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Podemos usar a expressão que talvez um filme tenha passado na mente deles e lembrar da majestade que era o primeiro templo. Mas agora eles estavam começando ou reconstruindo novamente Jerusalém, mas muito mais do que isso também reconstruindo suas vidas espirituais. E aqui eu quero me deter com você, prezado irmão, que está assistindo esta aula, que antes de nós empreendermos algo na obra do Senhor, antes de nós termos um projeto a ser realizado, precisamos analisar e edificar um altar a Deus. Precisamos consagrar nossos planos, nossos projetos, precisamos reconstruir talvez altares que foram derribados durante a nossa vida com Cristo. A Bíblia vai nos dizer na segunda divisão deste tópico, por exemplo, que todos os despertamentos genuínos começaram com a restauração do altar. E é muito conhecido, e a lição cita ali, o caso de Elias no confronto com os profetas de Baal, onde ele repara o altar que estava quebrado. E quantos exemplos nós poderíamos usar em altares que estariam quebrados, por exemplo, o altar da leitura bíblica, o altar da oração, o altar do jejum, o altar do momento com a família, o altar do culto doméstico, o altar da nossa vida devocional com Deus. Mas que nós possamos entender que antes da reconstrução de Jerusalém, o povo se preocupou em levantar um altar, em fazer um culto ao Senhor. O despertamento, então, começa através deste momento, a edificação de um altar. E é sobre isso que nos trata, então, este primeiro tópico da lição. A importância que aquele povo entendeu naquele momento, que antes de todas as coisas, eles precisavam, então, edificar um altar. Precisavam, então, consertar aquele altar, prestar um verdadeiro culto ao Senhor. Meus irmãos, agora continuando no segundo tópico desta lição, nós vamos ler sobre Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. A lição nos diz que no tempo do Antigo Testamento o altar era o ponto central do culto a Deus. Já no Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. A figura do altar nós vimos no tópico anterior, aquele local onde se oferecia sacrifício a Deus, onde um culto a Deus era prestado. Mas o escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 10 que é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Como a lição está dizendo que o despertamento renova o altar, é importante nós entendermos, queridos irmãos, a eficácia do sacrifício de Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus, é o que diz o tópico 2. Ainda na carta aos Hebreus, no capítulo 10, o escritor registra
que o sacerdote aparecia cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas sobre Jesus ele diz ali, oferecendo um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E aqui nós entendemos, meus irmãos, então a certeza da nossa salvação, a certeza da nossa fé. Quando Jesus expira na cruz e diz que está consumado, um único sacrifício apenas é suficiente para perdoar os nossos pecados, para nos trazer a certeza da vida eterna. E a lição diz, então, o despertamento renova o altar. Precisamos entender isto. O sacrifício perfeito de Jesus, diferente daquele altar do Antigo Testamento, onde sangue dos animais era derramado, mas aquele sangue não tirava pecados. Temporariamente, ele aplacava a ira de Deus sobre o pecador. Mas novamente depois era necessário se oferecer outro sacrifício. E aí a Bíblia diz que o sacerdote fazia isso muitas vezes, mas não tirava o pecado daquela pessoa. A lição continua dizendo então que a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus, se referindo a Deus como Pai Celestial, que antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora. Paulo vai escrever aos Gálatas que, vindo à plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho. O apóstolo João diz que quão grande amor Deus nos tem concedido que fôssemos chamados, então, filhos de Deus. Vemos, então, um Pai que planeja a obra e envia o seu Filho. Vindo à plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho. Agora nós vamos observar a figura de Jesus e a figura, então, do Espírito Santo, participando, então, ativamente nesta obra de salvação. Neste trecho da lição, agora onde nós estamos vendo que a Trindade ela atua ativamente na morte expiatória de Jesus, nós vemos a figura de Cristo, então, como Filho de Deus. O apóstolo Paulo vai registrar aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 2, que Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Um versículo, então, que nos leva novamente à imagem do altar. Cristo se entregando a si mesmo por amor às nossas vidas. Já o escritor aos Hebreus ele vai dizer no capítulo 9, no versículo 14, que Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo. Então nós vemos, meus irmãos, a Trindade trabalhando em favor da nossa salvação. A figura de Cristo, então, se oferecendo a si mesmo. Cristo sendo a oferta, mas também sendo o ofertante. E o apóstolo Pedro, então, nos diz que não foi com coisas corruptíveis que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo. Não foi com ouro, não foi com prata, mas o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. A oferta perfeita, o sacrifício perfeito, a imagem de um altar perfeito, suficiente para a nossa salvação. E completando, então, nós vemos agora então o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A lição vai nos dizer acerca do Espírito Santo que ele atua trabalhando, despertando os homens à grande vitória de Jesus no Gólgota. A lição vai dizer que o Espírito revela, iluminando os olhos do nosso entendimento. Diz que o Espírito ensina. Nos lembramos das palavras de Jesus em João, no capítulo 14, quando ele diz que
o Espírito Santo nos faria lembrar daquilo que Jesus havia ensinado. Então é certo, meus irmãos que estão assistindo este vídeo, esta aula, em quantos momentos da nossa vida cristã, momentos de vitórias, momentos de dificuldades, mas o Espírito Santo atua nos despertando, nos lembrando de algo que nós lemos acerca daquilo na palavra de Deus. E a lição diz que o despertamento renova o altar. Que tenhamos em nossos corações a palavra de Deus, a espada do Espírito, para que no momento certo o Senhor possa usar aquela palavra um dia lida, um dia estudada, um dia ouvida, e possamos então usar esta ferramenta tão importante. Aqui vai dizer que o Espírito ele explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz. Quantos testemunhos, quantos relatos nós vemos na Bíblia Sagrada de pessoas que presenciaram a crucificação de Jesus e puderam dizer verdadeiramente este era o Filho de Deus. Nós vemos aqui a lição ainda dizendo que o Espírito penetra todas as coisas. A luz da glória de Cristo revelada na cruz é uma luz que tudo manifesta. Então é certo que o Espírito Santo ele ilumina o nosso entendimento e ele quem traz aos homens este quebrantamento, esta necessidade de salvação. E o Espírito Santo trabalha então despertando-nos, nos levando a uma vida de maior consagração ao Senhor. E eu consigo entender, meus irmãos, este papel tão importante quando, pela fidelidade de Deus, mesmo em nossas debilidades, mesmo em nossas fraquezas, mas o Espírito Santo renova as nossas forças, nos quebranta, sentimos as nossas misérias, sentimos uma necessidade maior de consagração ao Senhor, de lermos mais a sua palavra, e principalmente neste tempo em que nós vivemos, um tempo difícil, um tempo trabalhoso, um tempo talvez de muitas dúvidas na fé. Mas se nós tivermos a palavra de Deus em nosso coração, tivermos esta certeza da vida eterna, do sacrifício perfeito de Cristo por nós, com certeza manteremos o nosso altar de pé, manteremos a nossa comunhão com o Senhor e não seremos abalados por isto. Chegamos, meus irmãos, no terceiro e último tópico desta lição que diz cuidado com as imitações. O escritor vai dizer aqui que em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Nós entendemos pelos tópicos anteriores que o despertamento que renova o altar é aquela ação genuína, poderosa, efetuada apenas pelo Espírito Santo no coração do homem, fazendo-nos reconhecer as nossas misérias, as nossas limitações, e nos levando então a uma vida de obediência à palavra de Deus. Quando nós reconhecemos que somos dependentes da graça de Cristo, do grande amor de Deus pelas nossas vidas, então nos rendemos aos seus pés, nos quebrantamos diante do Senhor, e ali somos despertados a uma vida maior de consagração. Este, meus irmãos, é o verdadeiro despertamento. Mas o escritor aqui faz um grave alerta dizendo que existem movimentos que imitam esta vida de despertamento espiritual. E aí ele vai dizer aqui que estes avivalistas ou especialistas usam técnicas psicológicas para dominar os seus ouvintes. Eles sabem fazer, por exemplo, a sua plateia rir, chorar, pular, bater palmas. Sabem imitar, por exemplo, o batismo no Espírito Santo, ensinando as pessoas a falarem novas línguas. A lição vai nos dizer aqui acerca de shows, de bebidas alcoólicas, de gritos, dentro de um cenário onde parece que existe um despertamento, mas sem nenhum poder, sem nenhuma reverência, não levando, por exemplo, seus ouvintes a andarem em novidade de vida. E já nos dias do apóstolo Paulo, por exemplo, ele escrevia na segunda carta aos Coríntios que falsos obreiros
falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Obreiros do engano produzem um ensino enganoso. Ele vai dizer ali que isto não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Para Timóteo, por exemplo, ele vai escrever na primeira carta, no capítulo 4, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E quando nós olhamos, meus irmãos, este relato, registrado então na nossa revista da Escola Bíblica, o cuidado que nós devemos ter com as imitações. Quantos movimentos, quantos ensinos, quantas pregações, quantas igrejas que nós entendemos que parecem ser um verdadeiro despertamento, mas não são capazes de produzir transformação de vida, não são capazes de produzir uma vida de consagração ao Senhor. Então nós precisamos entender este grave alerta, que o apóstolo diz que nós podemos estar observando espíritos enganadores atuando sobre estas pessoas. Ele continua dizendo ali que estes movimentos sem o Espírito Santo, eles não vão gerar nenhum poder, não vão produzir reverência no coração dos seus ouvintes. É o evangelho de autoajuda, onde a pessoa se sente bem, mas ela não é confrontada no seu pecado, ela não consegue mudar de vida. E o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele não tem lugar nestes movimentos. E principalmente, meus irmãos, neste cenário, por exemplo, onde nós vivemos agora, em meio a uma pandemia. Por vezes estamos privados, por exemplo, de congregarmos, estarmos em nossas congregações, mas mesmo em nossos lares, nós podemos ser despertados pelo Senhor. Não precisamos de grandes movimentos, grandes plateias ou grandes pregadores para nos rendermos aos pés do Senhor. E a Bíblia vai dizer, por exemplo, Pedro vai escrever que estes falsos pregadores, estas imitações de um verdadeiro despertamento, ele vai dizer que por avareza farão de vós negócio. Usando técnicas psicológicas, eles conseguem dominar os seus ouvintes. E eles prendem a atenção daquelas pessoas, mas não produzem transformação. Que nós sejamos alertados pelo Senhor neste tempo, que o verdadeiro despertamento renova o altar. Se você quer fazer um teste de um verdadeiro despertamento, ele precisa produzir arrependimento, ele precisa produzir transformação de vida, arrependimento de pecados, novidade de vida. Do contrário, meus irmãos, nós corremos o risco de estar diante de uma imitação do despertamento. Mas que o Senhor nos guarde, que o Senhor guarde a sua igreja e que Deus te abençoe através do estudo desta lição e que você possa renovar o seu altar diante do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quando lá do céu descendo para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfar do meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim